Que a graça de Cristo seja conosco em mais um Conectados com a Palavra. É o seu devocional de hoje. Pensamentos celestiais. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, os primeiros 3 versículos do capítulo dizem assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. Gregório, um dos pais da igreja, disse a esse respeito o seguinte: eu passo muito tempo imaginando por que as palavras das pessoas aqui na terra nos agitam quando nós fixamos o nosso coração no céu. Pois quando os amigos que foram consolar Jó irromperam em repreensão, Jó disse: já agora eu sei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem está quem advoga a minha causa. O apóstolo Paulo, nesse contexto que nós acabamos de ler, ele começa estabelecendo uma questão que ele chama de tristeza. Tem grande peso pessoal e não é uma questão meramente teórica. O verso 3 desse texto nos remete à situação vivida por Moisés quando se deparou com o bezerro de ouro ao descer do monte onde fora buscar as tábuas da lei. A tristeza de Moisés foi tamanha que quebrou as 2 tábuas que trazia consigo. Nesse ponto da carta de Paulo aos Romanos, ele começa a discutir, digamos assim, questões complexas acerca do povo judeu. Por que estavam eles rejeitando o Evangelho? Essa é a pergunta que não quer calar. O que os judeus perguntam é de que maneira esse plano que Paulo está falando de justificação independente da lei estava relacionado à posição privilegiada dos judeus. Sim, eles se julgavam um degrau acima dos demais. As promessas feitas em suas alianças, nas pessoas de seus antepassados, essas promessas haviam falhado? Quem tem no céu, a exemplo de Jó, a sua testemunha de vida, não deve ter medo de julgamentos humanos. Na Bíblia nós lemos assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para tanto, convém seguir e fazer o que fizeram as virgens sábias da parábola da história contada por Jesus. Elas levaram óleo nas lâmpadas que estavam usando e óleo em outra vasilha para reabastecimento. Assim procedendo, o nosso louvor, juntamente com o louvor dos nossos vizinhos, vai produzir efeito. Não dependemos do louvor dos vizinhos. Podemos então nos juntar a eles e vice-versa. E Paulo então diz: mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. É necessário elevar nossos pensamentos àquele que está nos céus e que mostra sempre disposição para nos ouvir. Quem tem no céu testemunha da sua vida não deve ter medo de julgamentos humanos. E Jó dizia: a minha testemunha está nos céus. Ele julga de lá. Eu não tenho que ter. Confiar nesse Deus maravilhoso. E então haja o que houver, venha o que vier, Ele estará junto conosco, nos capacitando, nos ajudando, nos suprindo, para que possamos continuar seguindo e servindo a Ele. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse momento. Que Tu possas, ó Pai, fazer com que a Tua palavra possa realmente fazer diferença em nosso viver. Possamos viver de acordo com ela. E o que o apóstolo Paulo diz nessa carta aos Romanos, certamente fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.